Manhã J3, um oferecimento Giga Mais Fibra. A fibra que conecta o Brasil com mais velocidade, mais qualidade, mais possibilidades. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui na J3 News TV, nos acompanha também no nosso canal no YouTube. Hoje é quinta-feira, dia 18 de setembro de 2025. Está com aquele cheirinho de sexta-feira, cheirinho de final de semana, mas ainda não chegou. Hoje vamos destacar que obras e autores consagrados da literatura brasileira estão sendo usadas por grandes empresas de inteligência artificial para meio que treinar os sistemas, e tudo isso sem a devida autorização dos autores ou pagamento de direitos. Pois é, e aí? De quem é a responsabilidade? Como lidar com essa nova prática? Especialistas convidadas vão debater o tema aqui no nosso Manhã J3. Homem apontado como filho do chefe do tráfico de drogas nas casinhas lá do Nolita foi preso em Campos após vídeos circularem com o suspeito ostentando o fuzil. Esse tem cabimento um negócio desse? Pois é. Isso e muito mais, giro de notícias, de Campos, da região do Brasil e do mundo. Tudo isso você vai acompanhar com a gente aqui no nosso Manhã J3, que está só começando. Vamos agora com um giro nos principais assuntos acessados. Olha, 8 milicianos armados e encapuzados invadiram o Hospital Municipal Pedro II em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Isso aconteceu nesta madrugada. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o grupo rendeu os seguranças na entrada da garagem e entrou na unidade à procura de um paciente internado, que é apontado como testemunha de crimes. Um dos invasores usava o uniforme do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, DRACO. Os criminosos seguiram até o centro cirúrgico em busca de um homem que havia sido baleado com 9 tiros. No entanto, ele não estava no local, mas na enfermaria do hospital. De acordo com a polícia, os milicianos também destruíram a residência do paciente. A ação ocorreu por volta das 2h30 da madrugada e assustou profissionais e pacientes na unidade de saúde. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorans, informou que a invasão afetou o atendimento da unidade. Não é para menos, né? Ninguém ficou ferido durante a invasão. A polícia militar foi acionada e reforçou a segurança no hospital. O homem que era procurado pelos criminosos, melhor dizendo, está sendo mantido sob custódia e deve ser transferido por recomendação da própria PM. Esse tem cabimento, né? O cara leva 9 tiros, é testemunha de outros crimes e a polícia larga ele lá sem a devida proteção, pedindo para acontecer alguma coisa, né? A Polícia Civil realiza uma operação também hoje contra integrantes de torcidas organizadas suspeitos de diversos crimes como roubos e homicídios. Não são torcedores, não, são bandidos, né, que estão transvestidos aí de torcedores. Até o momento, um homem morreu em confronto com os agentes. Outros 2 foram presos. A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais busca cumprir mandados de busca e apreensão contra 39 investigados em diversos endereços aí, incluindo sedes de torcidas dos 4 principais clubes do Rio de Janeiro. Policiais apreenderam materiais como bandeiras, uniformes e equipamentos eletrônicos em sedes na Zona Norte, como da Raça Rubro-Negra em Pilares, da Yang Flu no Meier, da Fúria Jovem do Botafogo em Engenho de Dentro e em torcidas do Vasco. De acordo com a Polícia Civil, durante as diligências, criminosos entraram em confronto com uma equipe da Coordenadoria de Recursos Especiais, CORE, no bairro Bancários, na Ilha do Governador, também na Zona Norte. Um suspeito morreu e outro foi preso com 2 fuzis. Agentes ainda prenderam um torcedor do Botafogo por estar com uma arma irregular em casa. Ele responderá por posse ilegal de arma de fogo. A investigação, iniciada em maio, com o apoio do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos, BEP, da Polícia Militar, mira criminosos que se passam por torcedores para praticar delitos violentos, inclusive roubos e homicídios. Não se trata de combate às torcidas organizadas,
cuja existência é prevista por lei. Participam da operação, juntamente com a DRACO, agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais e do Departamento e dos Departamentos Gerais de Polícia Especializada, né? E também de Polícia da Capital. Então tá aí, situação aí em andamento no Rio de Janeiro, em busca aí de bandidos, como eu citei aqui, que utilizam, né, se utilizam das torcidas organizadas para se infiltrarem ali, né, e cometerem crimes como homicídios, roubos, enfim, uma série de outros crimes aí. Então a gente vai ter aí resultado dessa operação mais tarde. E uma operação conjunta das polícias civil e militar prendeu no início desta manhã o filho do traficante Nolita, no Parque Santa Rosa, em Guarulhos, Campos. Além do filho do traficante, uma mulher também foi detida. De acordo com informações da Polícia Militar, ele é o suposto gerente-geral do tráfico de drogas no local conhecido como Casinhas do Nolita, estando abaixo apenas do pai na cúpula aí da facção que atua na região. Pois é, pai e filho aí, suspeitos de atuação efetiva no tráfico de drogas. O pai já estava preso e o filho agora também preso hoje pela manhã nessa operação que ocorreu lá. Me chamou a atenção, né, o número de agentes, né, deslocados para cumprir essa ação. Você imagina lá, né, a situação dos moradores ali nas casinhas do Nolita, né, o sufoco ali no dia a dia desses moradores. A polícia, para chegar no local, foi para lá com, sei lá, 7 viaturas, muitos homens fortemente armados, isso para prender lá esse homem que é considerado hoje, né, o chefe em exercício lá do tráfico de drogas nas casinhas do Nolita, em Guarulhos. E a Polícia Civil de Italva prendeu um homem condenado por estuprar a própria filha. Ele foi sentenciado a quase 18 anos de prisão pelo crime. O caso, que ganhou grande repercussão na cidade, foi levado à delegacia em abril de 2022 pelo Conselho Tutelar de Italva. Na ocasião, a avó da vítima relatou ao Conselho Tutelar que sua neta, uma menina de 11 anos, contou a ela que quando ia para a casa do pai, ele mostrava filmes pornográficos e tentava abusar dela. A prisão foi coordenada pelo delegado Rivelino Bueno e executada pela equipe operacional da 148ª DP. O homem foi encaminhado ao sistema prisional para cumprir aí a pena, né, cadeia aí para esse vagabundo que realmente não tem que estar em sociedade. Se ele comete esse crime contra a própria filha, você imagina, né, contra as demais pessoas. E ontem à tarde, um carro e uma caminhonete se envolveram em um acidente na rua Coronel José Bastos, próxima à loja Alvorada, isso no bairro Aeroporto, em Itaperuna. Com o impacto, o automóvel ficou com a traseira danificada, você está vendo aí, enquanto a caminhonete sofreu uma batida frontal. A Polícia Militar, né, foi acionada e controlou o trânsito ali, que ficou lento e com retenções, principalmente para quem seguia do centro em direção ao bairro Aeroporto. Está vendo as imagens aí mais uma vez, em outro ângulo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar socorro, né? Olha aí, o carro batido na lateral, você acabou de ver aí, né? A gente já tinha visto aí, né, o outro veículo envolvido, né? Essa caminhonetezinha aí, né? Então, uma batida forte, né? Você vê que a roda do carro empenou, ficou tudo bastante avariado ali. Batida na área central de Itaperuna, certamente provocando, né, congestionamento, né, trânsito lento e bastante dor de cabeça para as pessoas que estavam passando aí pelo local, né, serviço aí que está sendo organizado aí pelo Corpo de Bombeiros, a atuação da polícia e demais autoridades ali. O veículo e o motorista que invadiu e trafegou pela ciclovia Patesco, na Avenida 28 de Março, na última segunda-feira, nas proximidades do bairro Turf Clube, em Campos, né, foram identificados pelo Centro de Controle Operacional, o CCO. De acordo com o secretário de Segurança e Ordem Pública, Rodrigo Ibiapina, através das câmeras de monitoramento foi possível identificar infrações registradas antes e depois do momento flagrado aí por moradores. O secretário explicou que o veículo será autuado com base na legislação do Código de Trânsito Brasileiro, com 4 infrações de trânsito aplicadas para a placa identificada. Diante do fato ocorrido ontem, de grande repercussão no município de Campos, onde o veículo trafegava pela 28 de março,
sobre a ciclovia, o CCO se debruçou incansavelmente na identificação do condutor e do veículo. E nós conseguimos, ainda na madrugada, identificar a placa do veículo, que não só cometeu aquela infração gravíssima, que é transitar sobre a ciclovia, como também outras infrações registradas antes e depois desse fato, todas flagradas pelas câmeras de monitoramento do CCO. O condutor, ou melhor, esse veículo, né, a placa já identificada, será autuada com base na legislação do Código de Trânsito Brasileiro e serão, na verdade, 4 infrações de trânsito aplicadas para essa placa. A ideia que a gente tem é que com essas 4 infrações vai ser suficiente para o indivíduo perder a carteira de habilitação. Tá de brincadeira, né? A gente vai relembrar aí o vídeo que circulou pelas redes sociais, né? Mostrando aí esse flagrante. A gente já mostrou as imagens aí, né? Dá para repetir aí, Pedro? Desse carro, do trânsito, do carro, esse flagrante, né? Do carro aí circulando, né? Pela ciclovia. E assim, a ideia que a gente tem é que esse indivíduo aí, né, agora sim você está acompanhando as imagens aí, né, mostra o flagrante de um carro transitando aí pela ciclovia da Avenida 28 de Março, isso aconteceu na segunda-feira, próximo ali ao bairro Turf Clube, né, eu vou dar o posicionamento melhor para você, né, fica ali próximo à antiga academia que ficava ali, né, naquele sindicato ali dos eletricitários, você está vendo ali ao fundo um posto de combustível, né, também, que já dá para identificar o local ali, né, e é possível ainda, no mesmo momento em que o veículo trafegava, ver, né, que um ciclista também passa e corre um sério risco ali, ele tem que jogar a bicicleta toda para o lado lá. O Código de Trânsito Brasileiro alerta que dirigir em ciclovias é considerado infração gravíssima pelo risco à segurança a ciclistas e pedestres. Em casos de flagrantes, as autoridades de trânsito podem ser acionadas e o infrator pode ser responsabilizado. A pena é de 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa de R$ 880,41. Mas não vai ser só essa multa, não. Segundo o coronel Ibiapina, que é o secretário de Ordem Pública e Segurança do município, ele vai responder aí vai receber 4 autuações aí. Para mim, ele tinha que perder a carteira de habilitação. Com um indivíduo desse aí, tinha que perder a habilitação e tinha que ser preso. Muito bem lembrado aqui pelo o nosso diretor de corte aqui, o Pedro Paes. Tinha que ser preso, Perde a carteira e vai preso. Passa uma noite lá tentando transitar lá dentro da cadeia, lá com a cela cheia de outros coleguinhas lá, para ver como é que vai ser isso aí. E recebendo aquela massagem gostosa, dos colegas lá. Tinha que passar, no mínimo tinha que ser isso. Aí, a pessoa está passando pela ciclovia e por pouco a pessoa não é atropelada, e aí o que é um ato aí de total falta de respeito ao Código Nacional de Trânsito e a questão da segurança no trânsito, poderia terminar em tragédia, com essa pessoa sendo atropelada aí de bicicleta. E a pessoa toma um susto, A pessoa está circulando na ciclovia, às vezes está até distraída, está de madrugada, a pessoa está ali, daqui a pouco você olha para frente, tem um carro circulando na ciclovia, você imagina assim, caramba, eu estou no lugar errado, eu tinha que estar na rua e o carro que tinha que estar circulando por aqui, loucura total. Olha, a casa do morador que matou a tiros um homem durante uma invasão, investigada aí pela Polícia Civil, como tentativa de assalto na madrugada da última segunda-feira no Parque Aurora, em Campos, foi alvo de vandalismo, ontem. Fachada destruída, varanda apedrejada, telhado e hidrômetro quebrados, câmeras de segurança danificadas, compõe esse cenário que fez a família decidir não retornar para o imóvel. É claro, total insegurança. Segundo a apuração aí do J3 News, desde o dia do crime, a esposa e a filha estavam abrigadas na casa de parentes. Depois do novo episódio, não pretendem mais viver no local. A mulher tem recebido ainda ligações com ameaças após a soltura do marido. A polícia investiga o caso e tenta identificar aí os autores do ataque. E aqui, cá entre nós, não precisa de muita coisa, não. Vai identificar, mas obviamente são pessoas que têm algum parentesco, alguma ligação, com um desses 2 marginais que tentaram invadir a casa aí da família. Isso aí está claro para todo mundo. O episódio teria acontecido durante a audiência de custódia, em que o juiz Samuel de Lemos Pereira concedeu liberdade ao morador, que estava preso desde o início da semana. Na ocasião, o homem reagiu ao perceber 2 suspeitos no telhado da garagem e efetuou 12 disparos,
matando Tainã Peixoto de Sá, de 21 anos. Ele estaria acompanhado de um segundo homem, na realidade um comparsa, né? Um outro comparsa aí que não foi localizado. Tainã, segundo a polícia aí, civil, estava desarmado. O morador foi preso inicialmente por homicídio, porte ilegal de arma e receptação, já que a pistola calibre 380 usada no crime havia sido furtada de um policial militar em 2023. Ele alegou ter comprado o armamento em uma feira e disse não saber da origem. Após a audiência de custódia realizada na última quarta-feira, ou seja, ontem, o juiz entendeu que ele poderia responder em liberdade, explicou o advogado de defesa, o Marcos André Martins Barbosa, ao J3 News. E aí, entre aspas, existem diversas situações que vão ser discutidas no decorrer do processo, como a legítima defesa, para onde apontamos os indícios, também não se adentra agora ao mérito da quantidade de tiros disparados, efetuados. Quanto à procedência da arma, não tinha como ele ter conhecimento da origem, disse aí o advogado. Estou com o advogado aí, gente. Né? Você que está acompanhando aí pode dar a sua opinião. O indivíduo está lá com a arma. A origem da arma, quer dizer, a forma com a qual ele adquiriu a arma foi uma forma incorreta. Né? Só para ele ser liberado, ele já teve que gastar aí R$10 mil. Com menos que isso, pouco menos, né? Ele conseguiria ter uma arma legalizada. Não essa, né? Uma pistola 380, mas aí, né, um 38 aí, Taurus, ele conseguiria aí, de repente, aí, com todo o treinamento, com tudo que é necessário para ter a arma. Só que, o detalhe é que, agora após isso, ele já não pode, ele já não consegue mais. Ele já não consegue mais o porte de arma. Por conta dessa situação aí. A forma com a qual ele adquiriu a arma é que realmente, né, ele deve responder por isso aí, vai responder, né, por isso aí, mas atirar no bandido que está tentando invadir sua casa, sabe-se lá o que o bandido está portando? Se ele está fortemente armado, se não está, né, são dois homens, ele estava com a esposa e com a filha em casa, né, ele estaria dormindo, foi de madrugada, né, se ele neutraliza ele lá, se entra na casa, neutraliza a esposa, pode cometer um outro crime lá com a esposa, com a filha, Deus me livre pensar numa situação dessa, mas tudo isso passa pela cabeça do indivíduo, né? Está em casa. Então, assim, vamos torcer para que tudo termine da melhor maneira possível e nada disso justifica a casa da família ser vandalizada, né? É uma outra situação também que precisa ser observada aí, né? E aí a polícia correr atrás, descobrir quem foi, né? E fazer com que essas pessoas paguem, né, por esse crime aí. E a gente tem imagens aí da prisão do filho aí do chefe, considerado aí o chefe do tráfico de drogas do Nolita. Você está acompanhando aí a atuação da polícia e agora o vídeo, né, que foi ostentado aí nas redes sociais dessa pessoa aí, né, da pessoa apontada aí como o gerente do tráfico de drogas ali do Nolita, apontando um fuzil, né? A gente aqui tem que tomar muito cuidado, sabe, gente? Porque a pessoa não foi condenada, então até então é suspeito, né? Então, suspeito, né, de envolvimento, com tráfico de drogas e tal, mas enfim. Né, como a gente estava conversando aqui internamente aqui, qual é o cidadão de bem que vai gravar um vídeo ostentando um fuzil? Aí fica aí no imaginário de quem está acompanhando aí, né? Mas enfim, essas foram as imagens que circularam nas redes sociais. A gente chegou a exibir na época aí as imagens. E esse aí, fruto da operação, né, realizada pela polícia hoje, apreendeu celulares, apreendeu ali, está parecendo algo análogo à droga ali, né? Munição, arma, né? E ele foi preso, outra pessoa também foi presa, e ele é filho, né, da pessoa que é considerada o chefe do tráfico de drogas no Nolita, e ele considerado ali o sucessor na cadeia, entre aspas, né, de sucessão ali ao tráfico de drogas nas casinhas do Nolita. E entrou, foi viatura nesse local aí para prender esse rapaz aí, hein? Vou te falar, hein? De alta periculosidade pelo visto aí. Então tá, a gente vai atualizando aí se tiver mais alguma novidade aí no nosso Manhã J3. E a gente continua falando aqui de violência, infelizmente, né? E de coisas relacionadas à polícia, porque tem muitos casos assim. E agora a gente fala de uma pessoa que foi liberada. E aí as circunstâncias dessa liberação, você vai entender, vou explicar aqui. Preso há 3 meses, acusado de extorsão, o influenciador digital e ex-candidato a vereador de Campos, João Paulo Freitas Campos, conhecido como
Gualavita, é com L mesmo, gente, eu não virei cebolinha. Foi solto ontem à tarde. A decisão de liberdade foi concedida em audiência de custódia lá na terça-feira, após o jovem aceitar um acordo de não persecução penal oferecido pelo Ministério Público. Ele assinando esse acordo aí, esses dias a gente teve aqui a participação, né, do doutor Amir, né, Mussalem, e ele estava explicando isso aí. Né, você assina esse acordo aí e você tem um período aí para não cometer nenhum outro crime, senão você perde, né, a questão do réu primário. Então ele assinou esse acordo aí, é uma forma de justiça penal negociada, em que o MP pode propor aí ao investigado, né, a não sequência do processo. Então a gente está vendo aí, né, imagens aí da publicação que está no nosso portal de notícias J3 News, né, e o não prosseguimento da ação penal, né, desde que cumpridos determinados requisitos. É um acordo ali, né? São eles: o crime ter pena mínima inferior a 4 anos e não ter sido cometido com violência ou grave ameaça. O investigado confessar formal o delito e não haver necessidade de aplicação de pena privativa de liberdade, considerando as circunstâncias do caso. São impostas também algumas condições: reparar o dano ou restituir a coisa em questão, renunciar voluntariamente a bens ou direitos indicados pelo MP, prestar serviço à comunidade, pagar multa ou cumprir outras condições ajustadas. Uma vez cumpridas as condições, o processo é extinto e não há ação penal. Se o investigado descumprir o acordo, o MP pode oferecer denúncia e seguir com o processo. Gualavita recebeu 369 votos nas eleições. Ele foi candidato a vereador, gente, em 2024, quando concorreu ao cargo de vereador em Campos, pela União Brasil. Em junho de 2025, foi preso em uma residência no Parque Aurora, alvo de um mandado de prisão preventiva por extorsão. Segundo a Polícia Civil, João Paulo emprestava dinheiro a juros, ou seja, a agiota. A investigação indicou que ele teria cometido abusos durante a cobrança das dívidas, o que motivou 2 vítimas a denunciarem. A polícia realizou buscas na casa dele, onde apreendeu aí 2 veículos, entre eles um Jeep Compass, no valor de R$115 mil, cordões, anéis, relógios e celulares. Segundo aí o relato à época, o empréstimo seria na ordem de R$2 mil e a dívida já estava, né, muito acima disso, algo em torno de R$18 mil. Uma loucura isso, gente. Uma loucura. Mas, enfim, assinou o acordo, não é? Está de volta às ruas, esperamos que tenha aprendido a lição e que possa, no caso aí, cumprir aquilo que foi determinado no acordo, né, que foi assinado lá na Justiça. E que a pessoa que foi acuada lá, que certamente já pagou a dívida, né, ela possa seguir a vida dela também. 2 pessoas, né, que denunciaram. O aeroporto do Farol de Santo Tomé, em Campos, chega ao 4º ano sob a gestão da Infraoperações Aeroportuárias, consolidando, né, se consolidando como um dos principais ativos do setor offshore no Brasil e como vetor de desenvolvimento econômico na localidade. Entre setembro de 2021 e julho de 2025, a unidade movimentou mais de 1 milhão de passageiros e 114 mil aeronaves. No período, o fluxo de passageiros teve um crescimento superior a 35% e o número de pousos e decolagens aumentou mais de 40%. Foi um grande desafio, isso desde o início. Primeiro desafio nosso foi a construção da pista, né? Que só poderíamos fazer na janela operacional. Então foram 22 noites para construir num tempo que eu considero recorde, né? De uma pista de 580 metros de extensão e 30 de largura. Então foi o primeiro desafio. Desafio esse sem o qual a Petrobras estaria operando aqui com restrição. Então, foi o primeiro desafio até do nosso prefeito. Temos que fazer a pista. É condição para a Petrobras continuar aqui. Então, a partir daí, foram uma sucessão de ampliações. Ampliamos a estrutura de pátio, duplicamos,
fizemos mais 3 hangares. Hoje, as 4 maiores empresas de transporte aéreo offshore estão baseados aqui no Farol. Estamos processando uma média de 1.300 passageiros dia, 50 voos. Então, assim, são números que falam por si só. O terminal de passageiros conta com salas de briefing, espaços administrativos, lanchonete, 9 balcões de check-in e capacidade para receber cerca de 3.000 passageiros por dia. Também ganhou uma seção contra incêndio, equipada com viaturas, apta a atender emergências aeroportuárias e aeronáuticas, realizando simulados periódicos e reduzindo o tempo de resposta em situações críticas. Desde 2024, toda a operação é abastecida por energia 100% renovável, reconhecimento que rendeu o selo verde à unidade. O presidente da Codenca, Tiago Virgílio, falou do impacto positivo do heliporto para o desenvolvimento da Praia do Farol de São Tomé. Hoje é um dia de muita alegria para nós da Companhia de Desenvolvimento de Campo, a Codenca, que é o fiscal do contrato, né? Nós fiscalizamos o heliporto do Farol de São Tomé e para a gente é uma satisfação muito grande a gente ver esse equipamento tão importante, consolidado. Eu ouso dizer que, com certeza, é um dos equipamentos que hoje é como símbolo de desenvolvimento do nosso município de Campos. Nós sabemos a importância do heliporto do Farol de São Tomé para a região aqui da Baixada, principalmente aqui para a Praia do Farol de São Tomé. Nesses últimos 4 anos, toda essa movimentação, toda essa modernização que o heliporto fez, a gente vê hoje aí ultrapassando. Então, hoje o heliporto não está só na questão das atividades aéreas. Ela já deu um impacto em torno do heliporto. A gente pode ver aí pela movimentação e perspectivas nos restaurantes, nos hotéis aqui da nossa cidade. O gerente de hotel César Lopes também falou da importância do heliporto para a região. Eu hoje posso afirmar para você que 95% da nossa atividade econômica ela gira em torno do heliporto. E talvez quase que 100% da atividade econômica do Farol de São Tomé gira em função do heliporto. Se você retirar isso daqui, você simplesmente não tem mercado de trabalho que absorva a população local, não é? E com certeza os hotéis e restaurantes aqui irão fechar. A demanda ela não para de crescer, né? Eu tenho informações que estão chegando mais aeronaves e cada aeronave você tem, né, uma série de pessoas ao redor. Você tem os pilotos, copilotos, a aeromoça, você tem, né, comissário de bordo, você tem mecânicos. Então nós temos a necessidade de aumentar para cobrir a demanda. Ok, pois é, informação aí do heliporto do Farol de São Tomé, questão offshore, né, muito importante aqui, deu uma retomada no crescimento ali no Farol de São Tomé, né, também com vários hotéis, né, que foram reformados e construídos ali no Farol, a questão não só hoteleira, mas também de restaurantes, se fortaleceu bastante, estacionamento, tudo isso ali motivado ali, né, naquele entorno ali do heliporto do Farol de São Tomé. E tudo por conta, né, dessa questão offshore aí. E está na hora da gente fazer aquele intervalinho, é jogo rápido, né? A gente vai abordar um tema que é muito importante logo depois do intervalo aí, que a gente vai falar, né, da questão da propriedade intelectual e da utilização, né, de obras consagradas de autores brasileiros e outros, né, Brasil, mundo afora aí, que estariam sendo utilizadas por inteligências artificiais, né, estariam sendo utilizadas por empresas que detêm inteligências artificiais para treinar essas inteligências artificiais sem que os devidos autores recebessem, né, qualquer valor por conta disso. A gente vai tratar do tema já, logo após o intervalo aqui no nosso Manhã J3 e ainda tem muito mais notícias para você. Fique ligado na gente.
Somos o Centro de Tratamento Oncológico Madre Teresa de Calcutá e chegamos a Macaé para contar a sua história junto com a nossa. Fazemos parte do grupo Imine Oncologia, pioneiro no tratamento de câncer e referência há mais de 45 anos no estado. Nossa missão é cuidar de cada paciente de forma integral e personalizada. Centro Madre Teresa de Calcutá, uma nova história de vida com você. SUS, convênio e particular. Imbetiba, Macaé. Telefone 2023-0034. Essa imagem de um robô sendo usado numa cirurgia não é cena de um filme de ficção científica. Ela está acontecendo no Hospital Dr. Beda, um dos pioneiros na região no uso do sistema Da Vinci, o mais avançado mecanismo robótico da medicina em todo o mundo. Quando optamos pelo uso dessa tecnologia em nossas cirurgias, com a ajuda do robô, conseguimos oferecer ao paciente uma melhor destreza no ato cirúrgico. Sendo assim, através de pequenos orifícios, com o uso do braço robótico, conseguimos um menor dano ao paciente, uma taxa de sangramento menor, uma recuperação mais rápida no pós-operatório e um retorno mais rápido às suas atividades laborais. Hospital Geral Dr. Beda. Sempre à frente do seu tempo. Na Lilia Neves, mães e bebês podem usufruir de serviços de saúde com níveis de excelência comprovados. A maternidade se destaca pelos padrões de atendimento humanizado e eficiência em seus serviços, com acompanhamento desde a gestação até o nascimento e desenvolvimento do bebê. A Lilia Neves oferece suítes que aliam conforto e beleza para receber mamães e bebês nesse momento tão especial. Além de centro cirúrgico equipado dentro dos mais modernos padrões de segurança, a Lilia Neves conta com emergência 24 horas. Com médicos para intercorrências obstétricas e ginecológicas, repouso, ultrassom e cardiotocografia para avaliação eletrônica do bem-estar do bebê. Clínica e Maternidade Lilia Neves. Mãos amigas para quem chega. O Beda Lab convida você para conhecer uma nova era da medicina diagnóstica, totalmente alinhada ao crescimento médico e científico da região de Campos. São 2 unidades equipadas para oferecer atendimento ágil e confortável para uma enorme variedade de exames e uma inovadora parceria com profissionais da saúde na área de diagnóstico molecular de doenças infecciosas e de predisposições de doenças genéticas e de influências externas. O Beda Lab oferece ainda um laboratório de patologia cirúrgica e citopatologia capaz de realizar análises de biópsias e peças cirúrgicas, além de exame preventivo do câncer do colo uterino e pesquisa de células cancerígenas. Tudo isso com o suporte de um médico patologista para discussão de casos raros e complexos. Orientações e interconsultas em diversas situações com as equipes médicas. Beda Lab, garantia de agilidade e credibilidade na realização de exames. Somos mais de 300 pessoas especializadas no tratamento do câncer. Colaboradores empenhados no avanço da ciência. Somos um grupo de apoio com belas histórias de pacientes incríveis. Profissionais preocupados com a segurança da medicação. Somos muitos, mas aqui dentro somos um só. Somos por você. Oncobeda. Tecnologia e saúde para um novo tempo. O Cardiobeda é a unidade do Grupo Imine especializada em cardiologia. Em salas bem equipadas, são realizados todos os testes cardiológicos, como ecocardiogramas bidimensionais, Holter 24 horas e testes de esforço, entre outros. O Cardiobeda conta também com a tomografia computadorizada 64 canais, o mais moderno equipamento que permite a avaliação da função do coração e das artérias coronárias sem método invasivo. Cardiobeda, seu coração merece o melhor. Bem-vindo ao futuro da medicina genética personalizada. Primeiro e único laboratório de genética da região. Investimos em pessoas, estrutura de ponta e inovação constante para personalizar a saúde de nossos pacientes.
Aqui você pode contar com equipe referência em saúde, personalização da saúde e bem-estar com exatidão, contato ativo e com a melhor assessoria científica e muito mais. Somos Gene, somos gente, somos XY Diagnose. Subsídio agora é Giga Mais. Mais qualidade, viva a experiência Power Wi-Fi. Mais velocidade, é bom pro gamer e bom pra você. Mais proximidade, conte com atendimento multicanais. Mais possibilidades, curta os melhores conteúdos. Subsídio agora é Giga Mais. Assine já e vire um cliente que tem sempre mais. Muito bem, a gente já está de volta aqui para falar, né, para confirmar que a gente já colocou desde o início aqui do nosso Manhã J3, que obras de autores consagrados da literatura brasileira, como Paulo Coelho, Clarice Lispector, Chico Buarque de Holanda, estão sendo usadas por grandes empresas de inteligência artificial para treinar sistemas. E tudo isso sem autorização dos autores ou pagamento de direitos. Um levantamento recente apontou que pelo menos 31 escritores brasileiros tiveram seus livros incluídos em bancos de dados como o Bookstree, usados aí para alimentar modelos de IA. No Brasil, esse tipo de uso pode configurar violação da Lei de Direitos Autorais. O caso levanta uma série de questões éticas e jurídicas. As empresas de tecnologia devem remunerar os seus autores, né, que estão sendo utilizados aí. A legislação brasileira está preparada para lidar com esse tipo de desafio? Para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui hoje a Kissila Santos, que é doutoranda em Propriedade Intelectual e Inovação, e a minha amiga escritora, pedagoga, ela é multifacetada aqui, é coach, a Bianca Câmpora, as duas vozes importantes nesse debate sobre o uso de obras protegidas na era da inteligência artificial. Né? A gente vai debater esse tema aí. Olha, muito obrigado por vocês terem aceitado aí o convite para poder participar com a gente aqui, para a gente falar, né, dessa realidade que ela não bateu na nossa porta, ela arrombou nossa porta e invadiu a nossa casa, né, de tudo quanto é jeito aí. E a gente está falando, né, sobre essa questão da utilização, né, por parte das empresas de obras intelectuais que têm direitos autorais. E eu vou começar falando aqui com nossa especialista na área aqui, a doutora Kissila, a nossa convidada aqui, né, que já esteve conosco aqui algumas vezes, né, também somos amigos lá nas redes sociais, estamos sempre aí trocando figurinhas aí importantes. Doutora Kissila, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para mais uma vez a gente bater esse papo esclarecedor aqui sobre direitos, né? Essas obras, né, de autores aí consagrados, e também nem precisa ser tão consagrado assim, mas o indivíduo fez, é dele, é direito dele, essas obras podem ser sugadas, né, upadas para as redes, né, dessa forma aí, sendo utilizadas pelas IAs? Bom dia. Bom dia, muito obrigada também pelo convite, muito prazer, Bianca. Agora nós vamos também nos tornar amigas. Isso. Tudo no direito, a resposta é depende. Vocês já ouviram falar disso? Eita, caramba, esse direito é danado, né? Porque a gente não é uma ciência exata, né? Nós somos uma ciência social e humana. Então, ciências humanas aplicadas, o nome. E quando se trata de um autor, seja ele consagrado ou não, ele é uma pessoa humana. Então, sempre quando se usa uma obra privada, né, uma obra de um autor, ou seus herdeiros ainda sendo titulares daquela obra, porque após a morte do autor, os herdeiros têm 70 anos para poder ainda obter, né, rendimentos, lucro. Nesse espólio, né? Isso, royalties por conta do uso do material desenvolvido pelo autor. Então, depende de quê? Depende da autorização. E no Brasil é diferente de outros países. Cada país tem a sua lei. Então, nos Estados Unidos existe o Fair Use, na Europa existe a lei de inteligência artificial, que foi um dos pioneiros.
Então, tudo vai depender. E no Brasil não existe a lei ainda de inteligência artificial. Existe um projeto de lei, 2338 de 2023, que está tramitando lá agora na Câmara dos Deputados, falando sobre a questão da permissão. Nossa, então isso vai para a CCJ ainda, né? A comissão Não, já deve ter passado já pela passou CCJ. Da CCJ? Já passou pelo Senado. É a Comissão de Constituição e Justiça, desculpa, eu falei a sigla aqui só para explicar. Começou pelo Senado, se eu não me engano, o senador Rodrigo, mas eu não me lembro sobre o nome dele, e foi para a Câmara. Aí agora é a sanção do presidente da República. Tá, então a gente já está aí para um caminho para ter um marco regulatório, né? Porque por enquanto a gente está assim, meio que boiando nessa história. E agora vamos ter a visão, né, de quem escreve essa obra, né, que pode ser, eu vou usar uma palavra aqui, usurpada, né, porque não tem autorização, eu estou usurpando daquele conteúdo, né. Bianca, bom dia. Bom dia, prazer tê-la aqui. Convite. Prazer é sempre nosso. Bianca, fala um pouquinho para a gente aí, né, de como é lidar. Você é uma pessoa muito integrada a essas tecnologias, né? Você é professora, é escritora, né? Inclusive tem livro aqui, fresquinho, né? Você foi lançado na Bienal agora. Mentes Conectadas, o impacto da inteligência artificial na educação. Está aqui o livro da Bianca, que vai autografar para mim já, né? Logo após a nossa entrevista aqui. Eu gostaria que você falasse na sua posição enquanto autora e professora aí integrada a essas questões tecnológicas, né, que a gente está vivenciando aí, qual é a sua visão? Bom, enquanto autora, essa situação, né, e esses dados que você trouxe são muito preocupantes. Eu acho que isso é um fato, né? Porque a gente tem uma questão da propriedade intelectual, a gente se debruça, a gente estuda, pesquisa. Então, quando essa obra vai para a internet e sem citar e sem referenciar, ou é plágio ou, de alguma forma, a gente se sente lesado, né, roubado, digamos assim, em termos autorais. Mas, por outro lado, a IA ela é alimentada. Então, eu não sei se o problema é a IA. Né? Eu penso que o marco regulatório ele vai auxiliar muito nesse processo. Mas as pessoas, como que essa obra foi parar? Essa eu acho que é uma grande pergunta. Como que essa obra do Paulo Coelho, de outros autores, foram parar lá dentro da base de dados da inteligência artificial? Alguém colocou. Mas a gente mesmo pode alimentar. Gente mesmo. Por exemplo, você vai virar para a IA, você está lendo um livro, né, do Paulo Coelho, essa obra está lá digitalizada lá, né, ou você utiliza algum aplicativo e tal, e copia parte desse texto e coloca, né, coloca lá, ou o link da obra completa, o PDF com a obra completa, coloca lá na IA e pede assim, faz um resumo para mim dos principais tópicos, capítulo por capítulo. A IA vai rapidamente, né, entre aspas, ler todo o conteúdo, né, e vai colocar para você, ó, o capítulo 1 tratou de tal assunto, o capítulo 2 tratou de tal assunto. Com isso, você já alimentou a IA com as informações sobre essa obra. Então, eu acho que essa que é a grande questão. Quando eu levanto essa pergunta, é porque nós precisamos, enquanto seres humanos, que não é a IA que domina o ser humano que domina a IA, né? Então, como é que nós vamos alimentar? Então, eu acho que um cuidado que a gente precisa ter, que tem que estar no marco, né, que eu trato até no meu livro dessas questões éticas, e legais também, é a gente buscar alimentar referenciando, né? E existem, por exemplo, toda vez que você fizer um prompt para IA, o que é um prompt? É uma frase com uma consigna já pronta. Elabora, referenciando com obras fidedignas, porque ele também inventa. Já viu? Você não sei assim, né? Sim. Os alunos, eles às vezes trazem trabalhos para gente e a IA inventa um autor que nunca existiu também. Bibliografia. Bibliografia, né? Então, quando você faz prompts, né, com uma referência e pedindo para referenciar, porque aí deixa de ser plágio. O problema não é usar a IA, é usar a IA com ética, né? E sem alimentar essa base de dados indiscriminadamente. Uma estratégia que eu acho muito interessante, por exemplo, você trabalha com música, né? Meu marido também, é as plataformas de streaming digital. A música antigamente era o quê? CD, DVD. Hoje é EP. Hoje é. Então, ela vai para a nuvem, vai para uma plataforma, né, de música.
Que paga de que acordo com o número de acessos. De acesso. Né, a esse E isso seria interessante também para obras literárias. Né? Se houvesse essa possibilidade de uma remuneração. Ou pelo menos referenciar essa obra. Se for uma obra que esteja disponível, não é, para leitura em plataformas específicas de leitura digital, que possa se pagar um royalty, né? Sim, pela utilização daquele conteúdo. E aí é interessante você falar sobre a questão da inteligência artificial, né? Assim como eu também trabalho em sala de aula, há uma questão que é muito prática para a gente tratar dessa parte da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela não se preocupa com a verdade. Exatamente. Ela se preocupa com a resposta. Se você pergunta à inteligência artificial, ela vai te responder, mesmo que ela tenha que criar uma resposta. Então, a preocupação da rede social não é com a verdade, é com a resposta. E aí essa é a grande diferença, né, que as pessoas precisam entender. E aí tem uma inteligência artificial que eu tenho utilizado com certa frequência, que ela tem colocado os links de acesso das bases de busca. Sim. Né? No próprio prompt dela, quando você faz o questionamento e ela abre, ela deixa o prompt aberto para você verificar se aquilo realmente foi o que você perguntou, que é o Gemini, né, que é do Google. Pode falar Gemini também, né, gente? A gente não precisa estar tão linkado a essa coisa americana. E aí tem um linkzinho lá que ele disponibiliza em cada estrofe, cada parágrafo. Sim. Nesse link você coloca e você vê da onde ela tirou aquela informação. Isso. Ou seja, ela te dá a base de onde ela tirou a informação. No final, ela te indica um site onde tem o maior volume de informações que estão sendo buscadas. Porque essa plataforma, ela já é ligada, né, a um navegador e buscador que tem um maior link de base de dados já disponível. Então, é mais fácil para esse tipo de inteligência artificial, né, tá sempre sendo treinada, porque ela tem a maior base de dados ali para buscar informação. Hoje, quando a gente faz isso vale para os coleguinhas do marketing aí. Hoje, quando a gente faz uma busca, né, no navegador do Google, o que ele entrega para você não é mais a busca de antes. É uma busca voltada para a inteligência artificial, que já te faz um resumo. Né? Então, hoje, quando a gente né, tem que colocar as palavras-chave, tem que colocar aquilo que circula mais, já vai cair por terra. Vamos entendendo que a coisa está mudando, porque hoje o que entrega é a inteligência artificial. E só se você me permite fazer um adendo nessa sua fala, é interessante a gente perceber o seguinte, que o resumo, ele pode ser perigoso. Sim. Né? Porque é o resumo que não é um discurso neutro de uma base de dados. Então, é importante que pode ser tendenciosa. Tem que perceber se é tendenciosa, tem um pensamento crítico reflexivo, ver se aquilo ali realmente condiz, né, com a obra verdade, do autor. com a obra do autor, né, ou não, se é inventado porque foi só para dar uma resposta. Então, tudo isso é muito importante também. Tudo isso precisa ser validado pelo ser humano. Sim. Né? Se me permite também, o que eu, como doutoranda, faço, por exemplo, estou fazendo um artigo. Eu faço o meu artigo, eu busco as referências bibliográficas no Google Scholar, por exemplo, ou no Cielo, alguma base de dados acadêmica, e cito os autores. No final, eu pego o meu texto, jogo na IA, e aí eu peço para a IA verificar como que está o meu texto, sem tirar o sentido de tudo que eu escrevi. Então, assim, uma IA é uma ferramenta. Ela Ela não pode substituir o nosso intelecto. Claro que não, né? hipótese alguma, e nem vai, né? Exatamente, nem vai. Nem vai substituir. E aí, assim, a gente tem vários pesquisadores, né, envolvidos na questão do crescimento evolutivo da IA. E aí, né, num dado momento, alguém vai, né, algum colega jornalista vai e pergunta assim, tem um limite, né? Até onde vai chegar? E um dos pesquisadores diz o seguinte, vai chegar até um determinado ponto onde não vai ter mais para onde ir.
Não tem mais para evoluir, porque quem dá a base de dados é o ser humano. Se ela já recebeu todas as bases de dados que se tem até aquele momento, ela só vai evoluir se tiver uma outra descoberta. Mas ela também pode criar. Não, esse criar é que é a grande questão que está sendo, que estão tentando, não é, corrigir, né? Porque no primeiro momento, para fazer muito sucesso, na versão gratuita do ChatGPT, que é o mais famoso, colocaram lá, responda. Se o comando está responda, ela vai responder. Ela vai responder. Né? Acredito eu, que num dado momento eles vão dizer assim, vai chegar a um ponto que ela fala assim, não tenho ainda essa informação na minha base de dados. Você pode contribuir? Porque lá no princípio, uma das primeiras respostas já chegou a ser essa. Você já usou o DeepSeek? Já. O DeepSeek é da China. Para quem não sabe, é um outro tipo de GPT. Então, lá, por ser um país mais fechado politicamente que o nosso, existem algumas informações que eles não dão. Por exemplo, o massacre da Praça Celestial. Ele não dá essa informação? Não, por questões éticas deles e políticas e geopolíticas. Então tem essa... há um limitador, né? Há uma barreira, né? Mas ele não significa que ele não tenha isso na base de dados. Ele tem. Ele tem, só que ele não fala porque ele não remete a certos assuntos que são delicados, sensíveis para a política do país. Mas isso aí, programador é fácil, né? Se for isso, a resposta... né? Isso aí é muito simples, né? Para quem já trabalhou com essa questão aqui. Bianca, vamos falar um pouquinho... aproveitar a sua participação aqui para falar um pouquinho da sua obra. Vamos falar? Vamos falar só um pouquinho da sua obra aí. Você falou que lançou o livro recentemente, não é? Esse livro foi lançado na Bienal do Livro, mas não em Campos, no Rio, no né? Rio de Janeiro. E como é que foi o lançamento? Né? O que tem? O que traz? Né? O título já dá muitas pistas, né? Mas você poderia falar para a gente o que traz Mentes Conectadas e o impacto da inteligência artificial na educação? Bom, esse é um livro que surgiu, né, das demandas nossas da escola, né, das instituições escolares, e que traz para a gente, assim, o que é IA, o surgimento dos computadores até chegar à inteligência artificial propriamente dita, e como que hoje a educação precisa caminhar com a IA, porque negar que a IA existe não é uma solução, né? E muitos professores, assim, eles meio que têm horror, pavor da inteligência artificial, né? Também não acho que esse seja o caminho, a gente precisa pensar numa alternativa. Por quê? Para processos pedagógicos e administrativos, a gente já tem uma automação com algumas inteligências artificiais, como chatbots, etc., que a gente utiliza. E também para planejamento, para preenchimento de diário, que ele meio que faz automaticamente. Você imagina o tempo que a gente economiza, Sim. Né, numa planilha de custos. Exatamente. Né? Assim, me perdoe, eu escolhi humanas porque eu lembro de matemática. Excel e tal. Quer dizer, aí você vira para ele lá e diz assim, eu quero isso. Tem que saber... e alimentar, tem que saber alimentar. Né? Exatamente. Beleza, né? Então, assim, para mim é mais fácil alimentar ele do que para aprender a fazer a tabela. Então, alimentar, deixa ele fazer a tabela para mim. Então, assim, é uma ferramenta. A gente volta a trabalhar com a questão da ferramenta. Ele faz o trabalho pesado, né? Mas a gente que alimenta com o que quer, né? E aí o que acontece? A gente tem a IA e alguns aplicativos, algumas ferramentas, elas voltadas mais para a educação, elas ajudam a gente na personalização do ensino, que eu acho que hoje é o grande foco da inteligência artificial na educação, que é o grande desafio também, enquanto seres humanos professores, de trabalharmos com uma turma de 30 e individualizar o ensino na coletividade. De eu entender que, por exemplo, eu tenho um aluno que precisa de uma adaptação curricular, uma adaptação de avaliação, e que a IA ela consegue fazer isso. Então, hoje a gente tem algumas plataformas, o próprio Moodle, que é uma plataforma antiga, digamos assim, de AVA, né, de EAD,
ele já trabalha, por exemplo, sem sérias questões lá, ele mesmo já corrige, já dá nota. Então, o professor não tem mais o trabalho de corrigir, né? Se as questões já você alimentar. Então, cada questão você colocar uma justificativa, se é correta ou incorreta e por que ela é correta, quais são os critérios. Quando você alimenta a base de dados, o próprio sistema ele já dá um resultado para você. Ele consegue ver quanto tempo o aluno ficou na plataforma, qual é o desempenho do aluno, quais são as fragilidades, qual é aquilo que ele tem mais dificuldade. E aí você consegue, analisando, vendo aquele mapa, vendo, 50% da minha turma está com dificuldade de aprendizagem, eu tenho que voltar esse conteúdo. Não entendeu, né, por não aquisição, eu preciso retomar, preciso fazer uma revisão. Então, ou preciso reelaborar melhor essas questões, né? Então, isso tudo vai fazendo com que a gente adapte o ensino e ajuste o ensino. Então, todas as universidades já estão utilizando. A gente tem aí o ensino também para ensino fundamental e ensino médio, com uma base de dados de escolas que trabalham com grandes redes, que também, né, utilizam. Então, o que a gente precisa fazer é saber como é que a gente vai utilizar e como é que a gente vai alimentar e saber muito bem o que a gente deseja da IA para que a gente tenha um retorno, né? E às vezes, eu acho tão engraçado, quando eu peço, faço um prompt e ela me dá outra coisa, olha como a gente tem que saber mais que ela. Eu falo para ela, não foi isso que eu te pedi. Eu dialogo com ela. É isso aí. Não foi isso que eu te pedi. Essa resposta está errada. Mas já aconteceu comigo na versão gratuita, mesmo eu dizendo que não foi isso que eu te pedi ou que estava errado, ela não me dá a resposta certa. Na minha suposição... Ela não tem. Não é que ela não tem, não. Ela não quer que seja gratuito. Ela quer que eu compre a versão paga. Isso entendeu? Também faz parte do negócio. Aconteceu assim, na prática comigo esses dias, eu recebi a informação de que o Goytacás Futebol Clube, nosso querido Goytacás, ele tinha conseguido inscrever os jogadores, né, para disputar a Série B2. Que bom, né, que o Goytacás conseguiu e tal. Aí eu coloquei, né, o texto e pedi para colocar, porque para a gente ler aqui num equipamento, gente, que é chamado de teleprompter, que a gente lê aqui, né? Muita coisa, tudo que a gente está conversando aqui, a gente não está lendo nada. Mas tem algumas questões de matéria e tudo que a gente lê, né? Para poder passar a informação para você. E o teleprompter a gente utiliza a palavra em caixa alta. E aí eu coloquei na IA e pedi, para não ter o trabalho, pedi para ela colocar os pontos, as coisas e tal, e pedi para ela botar em caixa alta. Ela me respondeu que aquele texto era inverídico. Que o Goytacás não estava, não tinha colocado. Eu falei, que isso, IA? A IA é torcedora do americano, está torcendo contra o Goytacás. Aí eu falei assim, faça mesmo assim. Ela fez. Então, assim, são coisas que você tem que entender, né? Que é uma máquina com uma alimentação que é restrita. A informação era muito nova. Ela não tinha aquela informação ainda. Ela não havia sido alimentada com aquela informação. E depois da minha contribuição, obviamente, ela passou a ter aquela informação. Mas, Bianca, você falou, mas não disse mais coisas sobre o livro e nem disse onde é que a gente pode adquirir o livro, Bianca. Bom, gente, aqui, né, a gente fez esse livro pela WK Editora, então é uma editora do Rio de Janeiro, lá de Copacabana. É só entrar no site da editora, www.wkeditora.com.br. E o sumário dele é muito interessante porque a gente fala no capítulo 1 da evolução dessa inteligência artificial, quais são as máquinas pensantes, a presença da IA nas diversas esferas da sociedade. Então, a gente tem hoje, por exemplo, IA ajudando médicos, fazendo próteses, trabalhando com a parte de próteses, dentistas. Então, a gente tem uma variedade, né, no próprio marketing. Então, a gente tem uma variedade. Por exemplo, até quando você vai assistir uma plataforma tipo Netflix ou alguma coisa assim, a gente sabe que, conforme você vai assistindo, a gente tem lá aquele marcador e aí eles vão oferecendo para você. Por que você gostou desse filme? Então, é a própria IA que vai ali alimentando, né? No capítulo 2, a gente tem esse panorama da educação, no impacto da
com a IA, né? Qual é o impacto da IA na educação, e os professores precisam saber como trabalhar o pensamento crítico. Quando a IA dá um resumo, o que o aluno precisa saber? Né? Se ele não souber, ele vai pegar aquilo como certo, e isso é muito perigoso. E é isso que a gente está discutindo aqui. Você divide sua obra em 10 capítulos, e o último me chama muita atenção, que é desafios éticos e questões sociais. Exatamente. E é tema do nosso bate-papo de hoje também, Exatamente, Então, porque a gente tem esses algoritmos, né, esse viés, os algoritmos que a gente está falando aqui, então, o próprio Spotify, Netflix, ou qualquer outra plataforma de streaming que você buscar, se você ficar, é igual, você vai vendo vídeo de gatinho, né? Lá nas plataformas, nas redes sociais, daqui a pouco você só está vendo vídeo de gatinho. Então, porque ele vai indicando. O robozinho vai te dando o que você quer para você continuar lá, né? Então a gente tem que ter um cuidado com isso, né? Essa privacidade e segurança de dados, então uma coisa que a gente precisa ter um cuidado, né, é da gente sempre não colocar nossas informações pessoais, seu CPF, seu endereço, para uma IA, né? Bianca, RG. O pessoal está usando a IA para não pagar analista, psicólogo. Estão desabafando. Então, esse é um outro ponto, né? É uma questão que os psicólogos precisam também, eu acho, alertar também as pessoas. Nós tivemos um caso, né, de suicídio nos Estados Unidos recentemente por conta disso, né? Isso é uma questão muito delicada e que precisa ser vista, porque a IA não é psicólogo. E a questão do limite, que você está falando. Porque o limite, quem que vai limitar? É desde dentro de casa, e a escola não é totalmente responsável, a universidade não é totalmente responsável, que criou aquele prompt, ou aquele algoritmo, ou aquela IA, porque hoje qualquer pessoa pode ter a sua própria IA. E daqui a pouco todo mundo vai ter a sua própria IA. Sim. Né? E aí esses marcos e também os limites, né, até onde a IA vai. Né? Nesse caso específico do jovem, por último, ele estava indo bem, estava tudo indo bem. Ele conseguiu o amparo, conseguiu tudo. Mas, por último, ele teve uma curva descendente, e aí ele perguntou à IA quais seriam as melhores formas de ele tirar a própria vida, e a IA respondeu. Porque é o que a gente está falando, né? A IA vai dar a resposta. Então, assim, talvez limitar, né? Não posso te dar essa resposta. Tem que ter umas palavras-chave ali que tem que, inclusive, acionar, né? Mas a questão... para acionar as autoridades. A questão é que as Big Techs, que a gente não está falando da marca ChatGPT. Nós estamos falando da OpenAI, nós estamos falando da Google, nós estamos falando da dona da DeepSeek, que eu não sei o nome, e das famosas. Das Big Fora Techs. as outras que existem, né? Mas as Big Techs, elas têm como impedir que a ferramenta dê certas respostas, porque eu não dei o exemplo da Deep Tech lá da China. Então, ela Você tem como limitar, os programadores deles têm como limitar. Todos os programadores têm como Entendeu? limitar. Até porque ela nega algumas respostas pra gente. Então, por que ela não negou nesse caso de como tirar a própria vida? Que é o mesmo caso do que estourou agora no Brasil da pedofilia, né? Também, que aí rapidamente correram para poder fazer um projeto de lei. E quem tem que ser o responsável direto é o dono da Big Tech. Exatamente. Entendeu? Só que ele não quer regulamentar, ele não quer mas nós vamos seguir a regulamentação. Nós vamos ter que chegar a um determinado ponto que as autoridades mundiais vão ter que entrar num consenso de uma lei coletiva. Porque é uma lei na Índia, é uma lei no Brasil, é uma lei vai ter que no ser um Reino Unido. tratado internacional. Exatamente. Perfeito, doutor. Um tratado internacional para ter essa regulamentação e se criar um marco. Mas a gente vai ficar na expectativa aí agora dos próximos passos dessa questão em específico que a gente trouxe hoje aqui, né, que é um projeto de lei 2338. Que vai trazer provavelmente mais tranquilidade e regulamentar de fato que é um território ainda sem lei, né, ainda sem lei, e a gente espera que isso ocorra o mais rápido possível para que as pessoas que têm produções, que alimentam, elas possam ter seus direitos respeitados. O tempo já passou muito rápido, eu já estiquei um pouco aqui, mas infelizmente já acabou. Mas eu vou dizer aqui o seguinte, eu vou fazer o comentário aqui que desde o início meu amigo
meu amigo aí do corte, né, que é o nosso diretor de imagem aí, o Pedro Paes, falou. Né? Agora a gente tem filme de terror com o Ursinho Pooh, porque já passaram os 70 anos lá. Do domínio público. Domínio público. Senhor. Mickey Mouse já perdeu também. O primeiro. Só o primeiro Mickey Mouse. Eu fui a um show do Biquíni Cavadão que ele transmitiu no telão esse Mickey Mouse, porque ele agora está em domínio público. Está em domínio público. Então o Mickey Mouse também. Daqui a pouco nós vamos ter filme de terror do Mickey. Então não faz isso não, gente. Gente, ó, essa é a história para outro programa. Muito obrigado pela participação de vocês, né? E a gente conta com vocês mais uma vez. Foi tão muito bom conversar com vocês aqui, como sempre. Obrigado. Obrigada. A gente vai para o intervalo, volta já. Tem a sequência do nosso Manhã J3. Tem mais notícias para você aí. Fique ligado na gente. Somos o Centro de Tratamento Oncológico Madre Teresa de Calcutá e chegamos a Macaé para contar a sua história junto com a nossa. Fazemos parte do grupo IMNI Oncologia, pioneiro no tratamento de câncer e referência há mais de 45 anos no estado. Nossa missão é cuidar de cada paciente de forma integral e personalizada. Centro Madre Teresa de Calcutá, uma nova história de vida com você. SUS, convênio e particular. Imbetiba, Macaé. Telefone 2023-0034. Essa imagem de um robô sendo usado numa cirurgia não é cena de um filme de ficção científica. Ela está acontecendo no Hospital Dr. Beda, um dos pioneiros na região no uso do sistema Da Vinci, o mais avançado mecanismo robótico da medicina em todo o mundo. Quando optamos pelo uso dessa tecnologia em nossas cirurgias, com a ajuda do robô, conseguimos oferecer ao paciente uma melhor destreza no ato cirúrgico. Sendo assim, através de pequenos orifícios, com o uso do braço robótico, conseguimos um menor dano ao paciente, uma taxa de sangramento menor, uma recuperação mais rápida no pós-operatório e um retorno mais rápido às suas atividades laborais. Hospital Geral Dr. Beda. Sempre à frente do seu tempo. Na Lília Neves, mães e bebês podem usufruir de serviços de saúde com níveis de excelência comprovados. A maternidade se destaca pelos padrões de atendimento humanizado e eficiência em seus serviços, com acompanhamento desde a gestação até o nascimento e desenvolvimento do bebê. A Lília Neves oferece suítes que aliam conforto e beleza para receber mamães e bebês nesse momento tão especial. Além de centro cirúrgico equipado dentro dos mais modernos padrões de segurança, a Lília Neves conta com emergência 24 horas. Com médicos para intercorrências obstétricas e ginecológicas, repouso, ultrassom e cardiotocografia para avaliação eletrônica do bem-estar do bebê. Clínica e Maternidade Lília Neves. Mãos amigas para quem chega. O Beda Lab convida você para conhecer uma nova era da medicina diagnóstica, totalmente alinhada ao crescimento médico e científico da região de Campos. São 2 unidades equipadas para oferecer atendimento ágil e confortável para uma enorme variedade de exames e uma inovadora parceria com profissionais da saúde na área de diagnóstico molecular de doenças infecciosas e de predisposições de doenças genéticas e de influências externas. O Beda Lab oferece ainda um laboratório de patologia cirúrgica e citopatologia capaz de realizar análises de biópsias e peças cirúrgicas, além de exame preventivo do câncer do colo uterino e pesquisa de células cancerígenas. Tudo isso com o suporte de um médico patologista para discussão de casos raros e complexos. Orientações e interconsultas em diversas situações com as equipes médicas. Beda Lab, garantia de agilidade e credibilidade na realização de exames. Somos mais de 300 pessoas especializadas no tratamento do câncer. Colaboradores empenhados no avanço da ciência. Somos um grupo de apoio com belas histórias de pacientes incríveis. Profissionais preocupados com a segurança da medicação. Somos muitos, mas aqui dentro somos um só. Somos por você. Oncobeda.
Tecnologia e saúde para um novo tempo. O Cardiobeda é a unidade do Grupo IMNI especializada em cardiologia. Em salas bem equipadas, são realizados todos os testes cardiológicos, como ecocardiogramas bidimensionais, Holter 24 horas e testes de esforço, entre outros. O Cardiobeda conta também com a tomografia computadorizada 64 canais, o mais moderno equipamento que permite a avaliação da função do coração e das artérias coronárias sem método invasivo. Cardiobeda, seu coração merece o melhor. Bem-vindo ao futuro da medicina genética personalizada. Primeiro e único laboratório de genética da região. Investimos em pessoas, estrutura de ponta e inovação constante para personalizar a saúde de nossos pacientes. Aqui você pode contar com equipe referência em saúde, personalização da saúde e bem-estar com exatidão, contato ativo e com a melhor assessoria científica e muito mais. Somos Gene, somos gente, somos XY Diagnose. Essa imagem de um robô sendo usado numa cirurgia não é cena de um filme de ficção científica. Ela está acontecendo no Hospital Dr. Beda, um dos pioneiros na região no uso do sistema Da Vinci, o mais avançado mecanismo robótico da medicina em todo o mundo. Quando optamos pelo uso dessa tecnologia em nossas cirurgias, com a ajuda do robô, conseguimos oferecer ao paciente uma melhor destreza no ato cirúrgico. Sendo assim, através de pequenos orifícios, com o uso do braço robótico, conseguimos um menor dano ao paciente, uma taxa de sangramento menor, uma recuperação mais rápida no pós-operatório e um retorno mais rápido às suas atividades laborais. Hospital Geral Dr. Beda. Sempre à frente do seu tempo. Subsídio agora é Giga Mais. Mais qualidade, viva a experiência Power Wi-Fi. Mais velocidade, é bom pro gamer e bom pra você. Mais proximidade, conte com atendimento multicanais. Mais possibilidades, curta os melhores conteúdos. Subsídio agora é Giga Mais. Assine já e vire um cliente que tem sempre mais. A gente já está de volta aí, né? E a gente vai trazendo agora para você um destaque no Twitter. Um vídeo que circula nas redes sociais chamou a atenção de muitas pessoas, não é? 3 criminosos invadiram um galpão industrial no distrito de Camará, em Aquiraz, e foram surpreendidos pela ação do vigilante que estava no local. Os assaltantes atiraram contra o agente de segurança, que reagiu, disparou nos criminosos, não é? E 2 caíram e morreram no local, tendo um deles tirado a própria vida, não é? O terceiro fugiu. Vídeos da câmera de segurança do local mostraram toda a ação, a gente está vendo as ações aí, não é? Os 3 suspeitos entraram correndo no local, todos estão armados e apontam para uma guarita, onde está o vigilante. Um deles sobe uma escada para acessar a guarita de segurança e dá chutes na porta. Por uma janela, o vigilante atira o homem, que cai rapidamente, logo no local, a gente está vendo aí. Em seguida, o agente dispara contra os outros 2 que faziam uma espécie de apoio ao chefe. A gente está vendo as imagens aí, né? A gente está vendo um correndo aí, está vendo as imagens nesse momento aí. E os 2 caem no chão. Um deles atira contra si e tira a própria vida. Com os criminosos foram apreendidas 2 pistolas e um revólver. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará afirma que a Polícia Civil de Aquiraz investiga o caso aí. Imagens de câmeras de segurança, né, subsidiam, né, o trabalho, né, que está sendo realizado pela polícia em busca de identificar aí e localizar o terceiro alvo. Então tá aí, são imagens. A gente está vendo ali o clarão, né, dos tiros, né? Depois a gente está vendo um homem aqui na parte de baixo, né, apontando a arma ali para cima. A gente está vendo ali atrás ali, olha, nesse momento aí o clarão, o homem cai, né, o outro sai correndo, né? Ó, ele vai cambaleando, né, para lá,
né? E depois a gente tem imagens dele já caído. Aí, ó, agora sim, as imagens deles, né, tentando entrar na guarita, ó. Aí ele leva o tiro, cai e o outro sai correndo. Tá aí. Então, é um caso que está, né, ganhando repercussão aí nas redes sociais. A gente trouxe aí como destaque do Twitter. E chegaram mais imagens para a gente, não é, do momento em que agentes chegaram na casa do filho, não é, do chefe do tráfico de drogas lá no Nolita. Lembrando que o chefe do tráfico de drogas está preso. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar até imagens da prisão, não é, na época do chefe do tráfico de drogas. E hoje, né, a prisão também desse que é considerado gerente do tráfico de drogas lá no Nolita, não é, o filho lá do chefão, que também foi preso hoje. A gente está vendo momentos em que ele é retirado da casa, né, com um forte poderio policial ali, né, policiais armados, fortemente armados, equipes, né, pelo menos umas 7 viaturas, né, foram utilizadas aí para entrar nesse local, que é considerado aí um local, né, muito violento. A gente está vendo imagens de uma mulher também que foi detida, ela está algemada, vai ser colocada no veículo. Lembrando que material também foi apreendido no local, né? Foi encontrado lá uma substância análoga a drogas, foi encontrado também celulares, né? Munições. A gente está vendo um momento aí da operação da polícia, né? Um registro que foi feito no interior do carro, né? A gente está vendo aí, provavelmente liberação da câmera corporal, né? Foi passado aí pela polícia, né? Nessa operação. As viaturas adentrando aí na localidade, né? Passa aí a primeira viatura, a gente está vendo aí. Olha a sequência de viaturas aí. Agora a caminhonete, segunda viatura a ser utilizada aí nessa operação. E ali para trás a gente está vendo uma fila ali de carros ali, né? Como eu citei aí, foram cerca de 7 viaturas que a gente viu aqui no vídeo aqui. Pelo menos 7 viaturas. Depois a polícia deve passar aí um balanço, né, das equipes que foram utilizadas aí nessa operação. E aí, uma mulher sai do veículo, né, a gente está vendo aí, uma mulher que também segue algemada ali, acompanhada ali pelos policiais. E aí, esse que é considerado aí, né, o gerente do tráfico de drogas, momento da chegada aí desse grupo até a sede da Delegacia de Polícia em Guarulhos, 146ª DP. Agora a gente tem as imagens aí, né, da prisão aí esse aí é o chefe do tráfico de drogas, né, da favela não, da comunidade, né? Esse é o pai que foi preso em 2018, né? Você está vendo imagens também dele aí na audiência, né? Ele foi à justiça, condenado aí por tráfico de drogas, né? Você está vendo aí na legenda, né? Condenado ao tráfico de drogas aí. São quantos anos aí? Está longe aqui para mim? 10 anos e 6 meses? 10 anos e 8 meses, né? Gente, eu estou lendo essa legenda aí a, sei lá, 4 metros de distância, mas deu para salvar os 10 anos. 10 anos e 8 meses aí de prisão. Então tá aí, né? A gente, à época ainda terceira via, né? E a gente registrou, né, esse momento aí, né, da prisão e da condenação aí desse homem, que é considerado o chefe do tráfico de drogas das casinhas do Nolita. Então tá aí, registro feito. Obrigado aí ao Átila, ao Pedro, todo o pessoal aí, trabalhando para que a gente pudesse trazer para vocês aí, recuperar essas imagens aí, né? O vídeo da condenação e da prisão, é da condenação ou da prisão do Nolita, que é o mais visualizado até hoje aí do nosso canal? Foi da prisão ou da condenação? Da prisão, né? O Fabinho aqui, nosso cinegrafista aqui no estúdio, está confirmando para a gente aí que foi da prisão. O vídeo mais visto aí, né, no nosso canal aí no YouTube. Obrigado, gente, da produção aí para a gente poder trazer, inclusive, as novas imagens, não é, que a gente registrou o caso da prisão, né, desse homem, né, que estaria ostentando fuzis, considerado aí o sucessor direto, né, do pai, e que estaria chefiando o tráfico de drogas ali na comunidade das Casinhas do Nolita, uma das comunidades mais perigosas aí de Campos, considerada aí
da mancha criminal aí mais perigosa, assim como, né, o Sovaco da Cobra também ali no Santa Rosa. Então, localidades muito perigosas aí do município. Né, ele foi preso, estava ostentando esses fuzis aí, foi localizado pela polícia e mandado de prisão cumprido hoje aí. Parabéns aí pela ação policial. E a gente agora dá uma respirada, né? Muita coisa de polícia. Vamos ver como é que fica a previsão do tempo para hoje em Campos. E a previsão do tempo para esta quarta-feira em Campos é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 30 e mínima de 20 graus. Em Araruama, na região dos lagos, a previsão é de sol com períodos de céu nublado, máxima de 24 e mínima de 20 graus. E em Nova Friburgo, na região serrana, a previsão é de sol com pancadas de chuva à noite, máxima de 22 e mínima de 15 graus. Só atualizando a condenação final aí desse homem, né, considerado aí o grande chefe do tráfico de drogas da Nolita lá em 2018 e tudo, foi a 22 anos de prisão. No primeiro momento, né, uma sentença de um caso ali em específico, né, porque depois as penas se somaram. Setembro é um mês importante para a conscientização sobre a saúde mental e também sobre as doenças neurológicas. No Setembro Amarelo, reforçamos a prevenção ao suicídio, especialmente em grupos vulneráveis, como idosos. E no Setembro Roxo, destacamos a luta contra doenças como Alzheimer e outras demências. Para falar sobre esse tema tão importante, vamos ouvir aí a geriatra Débora Casarça, que traz informações essenciais sobre como identificar sinais de sofrimento emocional na terceira idade e as melhores estratégias para cuidar da saúde mental dos nossos idosos. Setembro Amarelo, né, assim como também Setembro Roxo, é o mês da conscientização tanto do suicídio, também contra a doença de Alzheimer. Os processos depressivos no idoso acontecem quase que silenciosamente, com mudança de atitudes, com desinteresse pelas coisas que antes eles gostavam. Então, a gente tem que estar muito atento nessas alterações comportamentais e de humor. E percebendo isso, tomar as providências que imediatamente procurar um médico especialista. E para a doença de Alzheimer também, alterações cognitivas, alterações de memória, prejuízos de atenção. Nós temos que estar muito atentos para imediatamente poder intervir com terapias que funcionam, não só farmacológicas, como também o apoio psicoterapêutico. É promover saúde, a gente fala menos de doença. Então, hoje, cada vez mais, a gente fala da medicina de estilo de vida, que é o manejo com o estresse do dia a dia, manter os níveis glicêmicos, de colesterol em dia, hipertensão controlada, cuidar de visão, de audição, o nosso sensório é muito importante também. Então, nós temos que fazer uma prática de atividade física regular, a alimentação, parece assim que a gente sempre repete isso, né? Mas é fundamental um estilo de vida bom para a prevenção dessas doenças que atingem a população idosa. Ok, obrigado aí a participação, né, da médica geriatra Débora Casarça, especialista na área, né, um nome, né, de grande renome, né, nessa questão do cuidado com o idoso. E por falar nesse público, idosos que frequentam o Clube da Terceira Idade no Parque Tamandaré participaram na semana passada do Tardezinha da Saúde, um momento onde o cuidado com a saúde mental e a valorização da vida foram amplamente discutidos. O evento, promovido pela Subsecretaria de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, faz parte das atividades relacionadas ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. A subsecretária Rosilane Tavares falou da importância do tema. Nós estamos na tardezinha aqui da saúde, aqui na Policlínica da Terceira Idade, onde nós estamos abordando o tema do Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. Onde, aqui na unidade, nós já trabalhamos com a saúde do corpo, mas hoje nós estamos especialmente tratando da saúde da alma, da saúde mental dos nossos idosos, abordando esse tema tão importante que tem aumentado tanto, né, nesses dias.
E a importância de mostrar para as pessoas, principalmente para os idosos, né, que no decorrer da sua vida passaram por tantas coisas, tantas dificuldades, tantos problemas, que existe algo de valor, que são eles mesmos, e eles precisam cuidar disso. Se sentir alguma tristeza, alguma angústia, alguma dor, procurar um psicólogo, procurar ajuda. A psicóloga Feliciana Faria falou aos idosos sobre o tema Quebrando o Silêncio. Estamos tendo o Setembro Amarelo, falando sobre a importância de destacar a importância da saúde, do autocuidado. Como psicóloga, como todos os profissionais de saúde hoje estão unidos para debater esse tema tão importante, que a gente luta pela vida, né? Então a gente quer trazer essa consciência não só para a comunidade, para os idosos e para todos, a importância de se cuidar, a importância de ter amor próprio, de fazer terapia, de buscar ajuda, de quebrar o silêncio. Até porque a depressão, a ansiedade e muitos outros transtornos têm levado às estatísticas muito grandes do suicídio. Faz toda a diferença a gente não só conversar, buscar ajuda médica e terapêutica, como principalmente a gente socializar. O isolamento social hoje, infelizmente, tem trago as pessoas não só para a depressão, para a ansiedade e outros distúrbios, como também feito as pessoas desenvolverem síndrome do pânico e outros problemas emocionais. É muito importante conversar, dialogar, buscar ajuda, né? Quebrar esse silêncio, não ter vergonha de dizer que precisa de ajuda, que está em sofrimento emocional, até porque nós somos humanos, nós temos limites e é muito importante conversar sobre isso, até porque quando a gente está com um problema físico, a gente procura um médico, mas quando a gente está sofrendo emocionalmente, as pessoas ainda têm dificuldade de conversar e buscar ajuda. E a gente precisa dialogar e conscientizar as pessoas que isso salva vidas. Terapia salva vidas, conversar, dialogar salva vidas, pedir ajuda pode fazer toda a diferença. É isso aí. Fique atento, né, a sinais, né, idosos próximos de você, outras pessoas independentes da faixa etária. Um abraço, uma palavra de carinho, tudo isso pode salvar vidas. Então, estenda a sua mão e se estiver precisando de ajuda, peça ajuda. O nosso Manhã J3 vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, né? Amanhã a gente tem encontro marcado às 9h30, você sabe disso, mas logo mais, a partir das 6 horas, tem o nosso Giro de Notícias com mais informações para você. Tchau, tchau.